E aí? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, beleza Tudo demais? bem, e você? Muito bem também, graças a Deus. Obrigado por aceitar esse convite. Eu Logo que hoje, que aqui na agradeço. cidade é feriado, né? Ah, mas feriado para empreendedor existe? Não, só no calendário na hora de fazer pagamento de hora extra. Aí sim, verdade. Não, bom demais. Então, a gente está aqui abrindo a nossa segunda, não abrindo, né? A gente está na segunda semana aí da live do Jornada Empreendedora. Ontem a gente já falou do início do negócio, agora a gente está falando aí da Lei Geral de Proteção de Dados e também de direito digital, né? Não vamos passar um pouquinho também do direito digital, porque a gente tem visto aí muitas empresas que estão se digitalizando, saindo ali do... começou na pandemia, tinha gente que só tinha loja, aí na pandemia foi para o Instagram, rapidamente de qualquer jeito, o WhatsApp de qualquer jeito, e hoje, 3 anos depois, já está de alguma forma mais profissionalizado, mas a gente sabe que usando os dados ainda dos clientes de qualquer jeito, ou necessariamente comprando lista no desespero aí, então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Bruno? Beleza, vamos lá. Fala um pouco aí sobre você, sua expertise, e aí, obviamente, quem escutar a Bruna vai saber o porquê que eu chamei ela para... Gente, então, eu sou advogada, eu trabalho especialmente aí com a parte de direito digital e proteção de dados, então é exclusiva a minha área, né? O escritório agora tem atendido outras demandas envolvendo a atividade empresarial, mas o meu foco mesmo, a minha atuação é basicamente nessa parte, né, de tratamento de dados pessoais de forma tanto empresarial quanto também atendendo aos problemas que a gente tem, né, referente às contas hackeadas, aos problemas de crime cibernético, tudo isso a gente tem tratado, tanto de forma administrativa como de forma judicial. Mas o ponto da LGPD é realmente para a gente orientar e conscientizar, levar essa conscientização para os empreendedores para que eles entendam cada vez mais o porquê, né, de se adequar aos procedimentos internos, levar para ele essa consciência e o quanto isso pode deixar a empresa dele à frente, né, perante o mercado, perante outros concorrentes e tudo mais. Não, beleza. Para quem quiser também, depois do que a gente falar na live aqui, ter um tempo maior para escutar a Bruna junto com a gente, batemos um papo lá no nosso podcast, o Podcast SA, ou underline podcast underline SA, tem um episódio lá que a gente conversou com a Bruna e com o Jorge, foi bacana demais, muito insight. Então, Muito. assim como os outros episódios, eu sempre oriento, pega o papel e caneta aí, a gente sempre tem muito insight, embora você vai poder rever essas lives em outros momentos também. Então vamos lá, Bruno. Como a gente está falando no momento que é agora, que é a pessoa que está no início do negócio, ou até mesmo já abriu, por que ela tem que se preocupar com as informações que ela tem daquele cliente dela? Por que ela tem que preocupar? Vamos começar por aí, para a gente poder... Ó, vamos lá. Primeiro ponto é entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei basicamente nova, ela foi implementada para nos dar autodeterminação informativa, a nós, titulares de dados. Então, hoje nós podemos questionar o que as empresas fazem ou não com os nossos dados. Portanto, as empresas que tratam esses dados pessoais de clientes, ela não pode mais pegar os dados de qualquer maneira. Por quê? Porque ela precisa passar essa transparência, perguntar se realmente quer ser contatado, ter ali uma clara identificação da atividade que vai ser feita com aquele dado e passar isso tudo para o cliente ou para quem estiver fazendo relação ali com a empresa. Então, por esse motivo, as empresas precisam, querendo ou não, goste ou não da lei, elas precisam se adequar a esses diretrizes, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados tem trazido. E aí, eu gosto de falar também, Daniel, que muitas vezes as pessoas veem essa questão da lei como uma barreira e não é. Falta entendimento, falta um pouco de abertura de alguns empreendedores, principalmente pequenos, que acham, ah, não, mas eu trato dado, pouca coisa, só do meu cliente e tudo mais. Ah, o meu faturamento ainda é baixo, ah, minha empresa é pequena. E, na verdade, a gente está falando não é de faturamento, não é de tamanho da empresa, a gente está falando do fluxo de dados. E, independente se é de grande porte, se é de pequeno porte, a empresa vai precisar se adequar. Independente se ela quer ou não. Ela vai precisar respeitar de qualquer jeito. É engraçado que você falou umas das desculpas, né, que os empreendedores, principalmente os pequenos, dão. Ah, eu só trato dados só dos meus clientes. Bom,
Que bom, porque o que a lei quer é exatamente isso. Se você trata dados de alguma pessoa física com objetivo comercial, ou seja, é seu cliente, você precisa estar adequado, né? Então, essa é Exatamente. aquela pergunta retórica, aquela objeção que não tem saída, né? E aí tem aquela situação também de alguns empreendedores acharem que não trata dados, mas da sua própria empresa tem os seus colaboradores. Então, não tem como fugir de tratamento de dados. Qualquer empresa trata dados, né? É óbvio que algumas precisam se preocupar um pouco mais com situações mais complexas, principalmente quando se trata de dados sensíveis, e outras não, porque tem menos potencial de fluxo e tal. Mas, independente de uma ou outra, as duas vão precisar se adequar. Vamos, para a gente tentar dar uma linha de raciocínio, você falou aí da questão do time interno. Então, ou seja, a gente está falando, tem gente que entende que os dados é só do cliente, mas você já trouxe a informação de que também existe dos meus funcionários, os dados eu trabalho dentro do meu negócio. E se eu tenho funcionário, eu tenho, então, um portal, um local que eu capto um currículo. Então, primeira coisa, vamos começar aí. Que tipo de informações, então, o empresário vai falar assim, então eu não posso pedir mais nada para as pessoas, eu não posso ter nenhuma informação? Explica para esse empresário o que ele pode ter, até quando, como é que ele trata essa informação. Vamos lá do currículo, antes de a gente chegar no cliente. Certo, depende muito de como ele faz essa captação de currículo, né? Porque tem empresas que formatam ali a sua contratação do próprio departamento pessoal. Então, a própria empresa recebe os currículos. Então, às vezes ela tem, por exemplo, o recebimento do currículo no cadastro do site. Se ela, através do site, utiliza para poder cadastrar currículos ou banco de talentos ou alguma coisa nesse sentido, ela precisa levar transparência para essa pessoa que se candidatou, por quanto tempo ela vai ficar com esse currículo em análise e o que vai ser feito com ele caso, né, a pessoa não seja, não passe no processo seletivo, não seja escolhida, como que você vai descartar isso ou não, vai ficar com você por quanto tempo, ou seja, transparência desde o primeiro momento e o contato com esse pré-colaborador, né, com essa pessoa que ainda quer entrar, com esse candidato. E aí tem diversas vias, pode ser pelo e-mail, muitas pessoas também mandam pelo próprio site e outras pessoas acabam cadastrando os seus currículos em empresas parceiras. E aí não é tão responsabilidade daquela empresa que contratou, né, o cara, porque não foi ele que fez a captação, não foi ele que fez a contratação em si, a admissão dele ali, né, para poder ver o perfil dele e trazer para a empresa dele. Foi uma outra empresa. Então, ele precisa se preocupar se essa empresa que ele contratou é uma empresa que está fazendo as situações de cadastramento de currículo, fazendo perfil, buscando esses candidatos, se eles estão agindo também de forma correta em relação aos dados. Então, ou seja, não é só preocupar com a sua empresa em si. Qualquer relação que você for fazer, você também precisa preocupar de onde está vindo esses dados, está vindo de forma legal e tudo mais, e também para onde está indo esses dados, né? Se você também está passando esses dados de forma legal para uma empresa que esteja também no mesmo nível de responsabilidade que você. Então, nesse caso, por exemplo, se eu contrato uma empresa que vai recrutar para mim, né, entrevistar e fazer aquela pré-seleção, eu preciso, então, no meu contrato com ela, ter algumas diretrizes especializadas em como que eu quero que ela trate os meus dados, é isso? Não, nesse sentido não, porque você está pedindo, na verdade, uma prestação de serviço, né? Olha, eu preciso que você ache um candidato para mim. A partir do momento que essa pessoa está dentro da sua empresa, aí sim, a responsabilidade é sua. Ao captar, por uma questão de boa prática, você tem que ali estabelecer, eu não sei se todas essas empresas elas fazem contrato uma com as outras para poder, né, ter essa relação de toda vez estar mandando currículo para essa empresa contratar, de estar fazendo esses perfis, ela precisa, se tiver essa relação contratual, no contrato ela precisa estabelecer que essa empresa precisa tratar dados de forma, de acordo com a LGPD, sim, e que ela está tendo ali a relação comercial com uma empresa também em conformidade, ou pelo menos busca essa conformidade. E, na verdade, o momento em que ela mais tem que se preocupar é o momento que ela faz a contratação. A partir do momento que aquele currículo entra dentro da empresa, então a responsabilidade é minha. Mas, claro que a forma como ele entrou, como que eu fiz para ele entrar, também é preocupante, né? Você tem que ver aí com as suas relações que você vai contratar. Não, beleza. Eu presumo que tenha, né, essa relação contratual, sim, entre até a própria empresa e a recrutadora, até porque vai existir um pagamento ali, né? Exatamente. Então, eu E acredito que tem deva também ter, sim. trabalhos que são, né, de recorrência. Então, a pessoa, por exemplo, a empresa
de repente ela tem uma rotatividade de funcionário muito grande e aí vai precisar dessa empresa parceira, né, que faz o recrutamento por muito tempo. Então ela tem ali uma relação contratual. Então o que chega para ela é o que a empresa presume, né, pressupõe que aquele dado que está chegando chegou de forma legal, chegou de forma lícita. Eu posso entrar em contato com o candidato e trocar uma ideia com ele para ver, né, como é que vai fazer a contratação, a admissão dele. Ele não vai se surpreender com o meu contato, né? Porque se surpreender, aí seria algo que preocupa um pouco mais, né? Então tem que estabelecer contratações mesmo com empresas também responsáveis. Não, beleza. E, por exemplo, aonde que o empreendedor, nesse caso, ele precisa ligar o alerta e falar assim, aonde eu tenho que me preocupar, né? Porque eu acho que pode até a respeito de dica mesmo. Fulano, quando você for contratar determinado tipo de produto, se atente, ou já cria internamente uma política, acho que você vai falar sobre isso também, o empresário ele precisa ter uma política interna, porque dados, a gente está falando aqui, existe N formas que isso anda dentro da empresa. Entra pelo site, como você disse, entra pelo currículo. Isso, todo modo de entrada, ele é ainda mais preocupante do que dentro da empresa. Que uma vez que a empresa ela está, né, se conscientizando dessas questões da LGPD, o momento da coleta é muitas vezes onde ela mais erra. E aí ela vai consertar neste momento, porque dentro ali da empresa ela não vai ter como errar ou passar pano em algumas situações que estejam em desconformidade. Então, a coleta ela é muito importante. Como que está sendo feita essa coleta? Qual que é o primeiro contato que está sendo feito com o cliente, né? O cliente chegou, de que forma? Então, tudo, essa palavra da LGPD, se puder resumir, é transparência. Tudo que você tem que fazer é em relação a dar transparência para esse titular de dados que está chegando como seu cliente. Até por uma questão de relação de confiança, uma questão de credibilidade da empresa. Então, a partir do momento que você consegue passar para ele essa transparência, olha, você está chegando, você é meu cliente, vou fazer seu cadastro para tal motivo, para uma finalidade específica, eu vou guardar por tanto tempo, você tem os seus direitos resguardados. A LGPD, ela traz aí os direitos do titular de dados, como eu disse, a LGPD veio para nós, titulares de dados, então ali ela tem, elencando ali todos os seus direitos, e alguns direitos ali a empresa pode informar desde o início, como a transparência, como a possibilidade de revogar o consentimento a qualquer tempo. Então, tem várias situações que o primeiro momento, a primeira coleta já é preocupante. Dentro da empresa, ela vai precisar preocupar com o compartilhamento, com o modo de armazenar, quem que faz toda a gestão daqueles processos, procedimentos de tratamento de dados dentro da empresa. Então, ela vai precisar conscientizar muito bem seus colaboradores, treinar muito bem seus colaboradores, porque muitas vezes os colaboradores, por não serem ali bem norteados, ele acaba infringindo a LGPD de alguma maneira, mas ele nem sabia. Então, a empresa fala lá, eu estou adequado, eu estou em adequação, mas a recepcionista não sabe nem do que se trata, o cara da RH não está sabendo do que se trata, não sabe o que a empresa fez, entendeu? Então, é algo que é contínuo, é um procedimento a mais, na verdade, né? Não é algo assim para detonar nenhum modelo de negócio ou, de repente, dificultar, inviabilizar o negócio de ninguém. É realmente levar essa questão da LGPD, tratamento de dados, como uma ferramenta a mais para a empresa, para levar uma boa experiência para o cliente. Então, tudo vai se concatenando, né, para ficar ainda melhor a experiência, principalmente para aquele que está chegando na empresa. Não, beleza. E falando agora da base de dados. O cara tem ali uns 5 mil clientes cadastrados. O que ele pode e o que ele não pode fazer com essas informações aí? Depende da coleta, de como que ele coletou esses dados, né? Como eu vou partir do pressuposto que ele ele tem começou isso antes da agora. LGPD. Sim, ele Isso. começou agora. Então vamos lá. Ele começou agora, ele tem uma base de clientes. Essa base de clientes, ela precisa ser informada. Então não sei como isso vai acontecer, como que a empresa vai achar que é o melhor procedimento. O fato é, ela não pode ficar com esses dados ali sem que o cliente, né, dela saiba que está com ele e por qualquer tempo, ad eterno, né? Então ela tem que entrar em contato, tem que ver o mecanismo de entrar em contato para saber se aquele dado ele pode continuar ali ou se a pessoa prefere que exclua. E ele tem que ter mecanismos realmente de exclusão desses dados caso seja necessário e não tenha nenhum problema, né, de obrigação legal, que tenha que permanecer esses dados na sua base,
mas geralmente quando é lead e que você tem que ficar entrando em contato, muitas vezes de forma periódica, vamos supor, hoje eu entrei em contato, o cliente não fechou, vou entrar com ele daqui 3 meses. Vou entrar com ele porque tem, né, a parte lá comercial, tem alguns procedimentos de tentar fazer o remarketing ali com o cliente o tempo todo, a cada mês e tal. E aí, isso não pode acontecer de qualquer forma. Agora que a empresa está em adequação, o ideal também seria levar mecanismos de informação para ela. Então, fazer informativos de que a empresa está em adequação, né, disparar os e-mails para poder demonstrar isso, de que ela está, né, em adequação, entrar em contato com o cliente para saber se ele realmente quer continuar com esse vínculo ou não. Então, infelizmente, a base de dados não vai poder continuar lá da mesma maneira que estava. A gente vai ter que mexer nela. Entendi. E aí eu acho que agora a gente se vendo agora, a gente mudando de posição, aqui a gente falando como empresário que precisa se preocupar. Vamos falar como dono dos dados. Sim. Porque em muitos dos momentos, a gente que é empresário, a gente lida com dados como não é tratador, me fala, como é que é o nome que a lei dá para a gente que opera os dados? Me fugiu o nome. É que tem o usuário titular de dados, a gente é quem opera os dados, né? Agente de Agora, tratamento, né? Que seria, no caso da empresa, iria. Então, isso, seria nós agente quanto a de tratamento. Agente de tratamento é a empresa controladora ou operadora, né? O funcionário, ele está em função da empresa, mas ele não é o operador em si, né? Ele está ali para tratar os dados em nome da empresa, seja ela operadora ou controladora. Seria isso, né? Isso. Era esses nomes, operador e controlador. Então, a gente está falando até agora aqui, enquanto operadores e ou controladores. Eu queria que agora a gente trouxesse uma visão enquanto titular, porque muitas das vezes no nosso consumo, como mercado, a farmácia, a gente também é titular. E eu acho que quando o empresário ele entende os direitos dele lá do outro lado, ele do outro lado do balcão, eu acho que ele enxerga melhor aqui dentro, né? Então, assim, enquanto titular de dados, o que eu posso, vamos dizer, se eu receber uma ligação, eu posso perguntar à empresa onde você conseguiu o meu contato, Pode, como que eu posso fazer isso. O ideal seria isso, é exatamente isso. Como a LGPD ela veio para a gente tem que também tomar posse dessa situação que é nossa, né? Dessa lei e fazer valer os nossos direitos. Então, vou perguntar, vou questionar por que você quer meu CPF, por que de onde você tirou meu número. Porque as empresas, embora a questão da LGPD ainda não esteja tão abrangente assim para todas as empresas, para a gente conseguir responsabilizar dessa maneira, assim, o judiciário já tem muitas ações, principalmente nesse sentido de tratamento indevido, de entrar em contato de forma que, olha, eu não sei de onde tirou meu número, de onde que é e está oferecendo. Teve esses dias para trás aí que a menina aqui do escritório, ela foi fazer alguma situação para o pai, para alguém no INSS e tal. E aí, assim que ela saiu, ela recebeu ali um contato de uma bancária e tudo mais. E ela ficou, Bruna, o que eu faço? Ela pergunta de onde que por que está entrando em contato com ela, como que pegou o número dela. E isso acaba sendo ali prova para você responsabilizar a empresa depois tranquilamente. E hoje em dia, com base na LGPD, tanto no judiciário, como em qualquer outro âmbito administrativo, tem tido bastante força, né? Então, se você entra com uma ação, por exemplo, contra uma operadora, né, com uma empresa de telefonia, alguma coisa nesse sentido, que você se sentiu lesado de alguma forma, tratou seu dado de forma indevida, você pode responsabilizar com base na LGPD que tranquilamente o juiz vai apreciar. Tá, uma dúvida aqui, Bruna. Por exemplo, você busca na internet um contato da empresa tal. E aí vem lá o nome daquela pessoa que é do setor de compras, enfim, ou do setor de vendas, e você pega o telefone que está ali. Até esse momento, a gente não sabe se aquele número de telefone ele é um telefone corporativo ou pessoal. Beleza. Quando eu estou lidando com um telefone corporativo, a lei de proteção de dados, como é que ela abrange para mim, neste caso? Eu tratar um dado que o telefone foi disponibilizado por uma empresa. Esse telefone, ele, tecnicamente, ele não é da pessoa física, ele é da pessoa jurídica. Como é que funciona essa linha? Então, a questão comercial, ela existe, ela não pode simplesmente sumir. Então, as pessoas vão continuar colocando os contatos para as pessoas entrarem em contato por ali. E muitas vezes ela vai indicar um telefone pessoal e vai colocar como se fosse da empresa. Só que o titular, ou a pessoa, ou outra empresa que quer captar, não vai saber se aquilo ali é pessoal ou não. Então, a partir do momento que ela disponibilizou ali, olha, o contato comercial, ela indicou o contato comercial é X,
a empresa que estiver captando vai entrar em contato e vai saber se isso é realmente dessa forma. Se for de um telefone comercial, se a gente estiver falando de pessoa jurídica, não entra no escopo da LGPD, né? Então a gente pode ter ali uma relação tranquila, claro que não é porque não é CPF, porque não é um telefone pessoal que a gente vai tratar de qualquer maneira. Só que não é o escopo da LGPD tratar dados de pessoa jurídica nesse sentido, principalmente nas questões comerciais. Então, se a pessoa, por exemplo, no meu site, colocar lá que tem um número comercial para a pessoa entrar em contato, você e tal, outras empresas que quiserem fazer algum tipo de parceria com a gente, alguma coisa assim, vender alguma coisa, eles vão entrar em contato por esse número, né? O que não deixa também de qualquer jeito o fato de que ela também não pode ficar me perturbando por conta disso, né? E aí já vai entrar aí um pouco na questão do tratamento de dados se ela começar a me incomodar com essa maneira. E aí você pode entrar também em questão do site lá do Não Perturbe, indicar o da empresa, fazer algum tipo de denúncia, entendeu? No Procon e todas essas outros órgãos, né, que tem do consumidor e tal. Mas sendo pessoa jurídica, a gente não tem muito que falar da LGPD, não. E quem ainda não se movimentou em relação à lei de proteção de dados, o que você dá como primeiro passo que eventualmente essa pessoa possa fazer, até mesmo sozinha ou através do seu conteúdo, que ela pode, tipo, dar aquele primeiro passo, começar a entender? Então, Daniel, o primeiro ponto que eu acho é que as empresas é que a pessoa precisa entender que, por mais que aquilo não seja uma prioridade para ela agora, ela precisa colocar no ponto de prioridade. A gente que é empreendedor sabe que muitas coisas a gente vai deixando meio para lá, tá? Isso aqui não é prioridade, vou fazer isso aqui primeiro. E a LGPD está lá no final das prioridades, quando realmente não é algo emergente, não é algo que está atrapalhando o seu negócio se não tiver ela, né? Suponhamos que a sua empresa esteja sendo cobrada por uma outra empresa, rapidinho a LGPD vai virar prioridade para você não perder esse cliente para resolver isso, tirar essa questão de cima da sua empresa. Mas quando não é, o primeiro ponto é definir prioridade para ela precisa ser feita. Então, você gosta ou não da LGPD, você acredite nela ou não, você vai precisar se adequar. E aí, você tem que colocar, estabelecer questão de prioridade. Segundo ponto, começar a se conscientizar qual que é, né? Quais são os direitos dos titulares para você ver se você tem mecanismo para poder aceitar exercer esses direitos. E também se conscientizar cada vez mais das suas diretrizes, ou seja, começar a pensar em como está sendo feito a coleta dos dados do seu cliente, começar a pensar como que você está armazenando, começar a pensar se você está fazendo segmentação de acesso, ou se todo mundo da sua empresa tem acesso a tudo dentro da sua empresa em relação ao cliente. Então, são alguns pontos que é fácil do empreendedor começar a entender. Como que eu estou pegando os dados? Será que eu não estou pegando dados demais? Será que eu realmente preciso de todos esses dados na hora do cadastro? Ou não, acho que eu não preciso, não uso isso daqui, então vou diminuir a lista de documentos, né, de dados que eu tenho solicitado. O marketing, como que eu vou fazer? Vamos dar um jeito de não ficar enchendo o saco da pessoa, entrando em contato o tempo inteiro, mandando e-mails, vamos tentar uma relação de fato com esse cliente, saber se ele quer. Então, tem alguns pontos que você vai fazer só o que você gostaria que fizesse com você. Você como titular de dados, como que você gostaria que uma empresa se comportasse através dos seus dados, através do momento que você se relacionou com aquela empresa. Então, é meio que isso, né? Se colocar ali no lugar de titular e pensar isso dentro da sua empresa. Primeiro passo, assim. E depois, como surgem muitas dúvidas e pelo fato de ter muita coisa para fazer, muitas situações que a gente precisa pensar, que muitas vezes o empreendedor ele não tem feeling, né, do que é risco, o que não é, o que é dado pessoal sensível, o que é dado pessoal comum e tudo mais. Ele vai precisar de uma assessoria, de um profissional que realmente explique para ele, que possa nortear essa adequação, né? Que ela é contínua. Depois de um tempo ele vai conseguir levar isso com mais tranquilidade. Mas o primeiro passo é conscientizar e já adotar alguns mecanismos ali desde a coleta. Tem algum setor, Bruno, que você, às vezes, até enquanto cliente, ou também como advogada nessa área, que você entende que está muito despreparado ainda, e é muito vulnerável? Contabilidade é um tipo de empresa que muitos não estão ligando para isso e deveriam ligar porque recebem dados de muitos colaboradores de muitas empresas e acabam fazendo termos e mais termos ali, sabe, de trás da orelha e vai passando para frente. Então não é legal, algumas empresas
desse segmento não tem tido tanta responsabilidade assim, mas tem muitas também desse segmento, principalmente de fora, que já estão se ligando nisso e que hoje trabalham um pouco mais com tranquilidade, porque conseguem entender que eles, né, preponderantemente ali como operadores de empresas controladoras dos seus clientes, não tem tanta responsabilidade assim como achavam que tinha. Porque tudo que acontece numa empresa é contabilidade. Então, tudo isso sempre acontece. E quando a contabilidade começa a entender até onde que vai ali, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer, em relação ao tratamento de dados, já consegue se posicionar melhor também contra isso, para não vir risco para eles mesmos não gerarem risco para outras empresas, entendeu? Então, são situações Entendi. que, de fato, eu entendo que as empresas de contabilidade assim, não têm dado muita ideia para isso, não. Mas também que, assim, tem umas que sim, tem outras que não, vou deixar para depois, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu acho. E qual que é o limite? O que, que a LGPD fala em relação a isso que você trouxe um pouquinho aí, a corresponsabilidade? Porque se eu contrato, por exemplo, uma contabilidade para fazer a minha folha de pagamento, ela é, ali nesse caso, uma operadora em meu nome, né? Eu sou o controlador e ela é operadora, não é isso? Sim. Uhum. Qual que é o limite? Como ela responderia num caso de como eu, como controlador, responderia se houvesse um vazamento de dados dentro da contabilidade? O que, que eu posso me blindar para eu não ter problema com a contabilidade que não se adequou? Então, o que que acontece? A maior responsabilidade que a LGPD traz é para a empresa controladora. Isso é fato. As empresas operadoras que, né, que figuram nesse sentido como operadora, ela vai ter sim alguma responsabilidade, mas a gente vai precisar investigar até onde ela errou ali, o que que teve, como que afetou o titular de dados, tem um processo ali que a gente vai precisar investigar. Só que a LGPD ela vai responsabilizar, o primeiro ponto ali, a empresa controladora. Então, a controladora ela precisa tratar dados dela com outras empresas que estejam também no mesmo nível de conformidade ou que estejam buscando, que tenham a mesma responsabilidade, né, com essa questão de dados. Porque se porventura um dado vazar ou tiver um incidente de segurança dentro da operadora, a controladora vai responder. Então, ela precisa se ligar a contabilidades que estejam buscando conformidade também. Então, isso é comum de repente acontecer. Vamos supor, acontece um ataque dentro do sistema da contabilidade, e aí, como que fica? Até onde vai afetar? A gente vai ter que abrir processos e procedimentos para poder investigar o que aconteceu, como que foi, como que vai responsabilizar ela. Mas as empresas que contrataram essa contabilidade, elas têm tanta responsabilidade quanto a própria operadora, né? A Legal. questão de responsabilidade solidária, ela existe. Então, lá na frente, quando tiver algum tipo de demanda, vai demandar a controladora. Ela precisa estabelecer relações contratuais com contabilidade que estejam buscando conformidade. E isso acaba que vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, pode ser que, hoje eu não estou afim, não quero ver esse negócio de LGPD e tal. Amanhã você pode receber algum tipo de demanda do seu cliente te cobrando se você tem ou não LGPD, e isso vai causar aí, de repente, uma rescisão de contrato que já aconteceu, entendeu? Eu já vi acontecer cliente que saiu de uma contabilidade porque a própria empresa já estava ali se movimentando em relação ao LGPD e essa empresa contratada não estava. Que ela já tinha um Uhum. módulo e já não estava satisfeita com o trabalho dela, lá, quando ela viu que não tinha LGPD, ela só foi lá e cortou. É um álibi que eu tenho, eu não quero, e ela também não tem LGPD, não está se portando, então eu vou trocar. E foi para uma que estava se preocupando, que já tem aí pelo menos um projeto, né, para poder iniciar a questão da adequação LGPD. Legal. E quais que são as punições que o empresário pode sofrer quando ele não está em adequação? Bom, aí depende, porque a fiscalização ela não vai chegar diretamente com uma multa para você. Chegou uma multa, tem que pagar. Ou alguma advertência, alguma coisa nesse sentido. Pode vir tanto de advertência, multas diárias, multas altas que vão afetar o faturamento, podem vir como suspensão de tratamento de dados, como algum bloqueio, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Só que o que vai anteceder até que essa punição chegue é de fato um processo administrativo.
E aí o processo administrativo, se ele não tinha contratado a LGPD antes, um profissional para fazer a LGPD, ele vai precisar contratar alguém para poder responder esse processo administrativo para ele. E aí vai dar mais trabalho, ainda vai ficar mais caro. Então, ou seja, a questão do que pode acontecer quando chegarem, começarem a chegar as punições, primeiramente vai passar por um processo administrativo. Ele vai ter ali o direito ali dele, né, de responder, de se defender e tudo mais, mas vai dar uma dor de cabeça. Então, é melhor que ele previna antes que isso possa acontecer. Mas elas vão chegar, elas vão vir, mas depois de um processo administrativo. E como é que está sendo feita essa fiscalização hoje, Bruno? Bom, hoje em dia o que a NPD tem, o que a gente tem de informação é que a NPD já está com processos administrativos abertos. A Né? Já tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador né, da LGPD, ele já tem aí alguns processos administrativos contra algumas empresas, então já estão se movimentando. Ele já soltou 2 listas, né? O órgão já soltou 2 listas de empresas que estão sendo investigadas e a gente ainda não sabe como que isso vai vir chegar até nós, né? Que a gente fala, tá acontecendo lá, nunca vai acontecer com a gente, é o que costuma acontecer e da gente pensar, né? Tipo, tá acontecendo lá, nunca vai acontecer aqui. Mas a gente não sabe, amanhã ou depois pode acontecer com qualquer empresa também, daqui de Juiz de Fora, região, tudo mais. Por enquanto, as que eu sei não são daqui da região, mas está em processo administrativo. Então, é isso que está rolando. Está acontecendo essa fiscalização e estão abrindo processos administrativos para poder multar ou para poder colocar alguma sanção, né? Se não me engano, no site da ANPD, né, quem quiser buscar aí, joga lá npd.gov, vai achar algo nesse sentido. Nós, enquanto titulares, se a gente sentir que a gente está tendo os nossos dados usados de forma indevida, nós podemos fazer ali uma denúncia através do site da autoridade. Então, o próprio site já disponibiliza com a petição certinho para você poder preencher a petição do titular e enviar denunciando a empresa. Isso aí já tem. Então, isso é um ponto de muita atenção para você, empresário, porque o acesso para te denunciarem, ele é muito simples, ele é fácil, ele é simplificado e tem que ser mesmo, porque o usuário de dados, ali, o titular de dados, ele é a parte frágil da relação, igual no direito do consumidor, né? Exatamente. Então, fique atento, porque é fácil alguém te denunciar. E, dentre outras coisas, Bruno, se a gente falou aí da lista de base do cliente que aquela empresa tem, acabou que a gente estendeu aqui, eu não falei daquilo de novo. Tem muita empresa que, às vezes, até nos procura, porque a gente tem um serviço de automação do WhatsApp, as pessoas acham que a gente faz disparo em massa, e não tem esse serviço lá. E aí elas perguntam, você faz disparo em massa? Aí, muitas das vezes, a gente quer ver, a pessoa quer que você tenha a sua base de massa e você dispara. Ou seja, lista fria, lista comprada. Fala um pouco do que isso eu sei que a própria LGPD ela vai ter punições, mas, salvo engano, até dentro do direito do consumidor também, né? O ideal é que as empresas não tenham essa prática de ficar comprando, né, listas frias aí de leads para poder ficar disparando. A verdade é que você vai começar a disparar e pode ser que você nem tenha leads como se diz, qualificados, né? Qualificados, não tem cliente qualificado. Você vai estar infringindo a LGPD e não vai estar pegando ali o cliente que você quer. Então, eu acredito que é uma revolução dentro do marketing, essa situação de qualificar melhor os seus clientes, principalmente quando se trata de LGPD. Mas eu acho que é válido, porque você vai ter ali os clientes mais quentes, né? Que vão comprar de você e não vai ficar tendo esse tipo de prática de comprar dados de outras empresas para poder disparar. E aí a gente está falando de listas de pessoas físicas, né? Enquanto isso, lista de pessoas físicas a gente não vai fazer, eu não oriento que os meus clientes façam. É uma prática que, infelizmente, não é legal dentro da questão da LGPD, do âmbito da LGPD, mas é algo que se você for olhar para um outro âmbito ali, para um outro prisma, você consegue entender que realmente não faz muito sentido para a empresa eu disparar fazer tanto disparo de e-mails assim para leads frios que não vai virar um cliente qualificado para mim. Então, acaba que não vale a pena infringir a LGPD nesse sentido, né? Não vale a pena comprar. Ainda tem o prejuízo do mercado, as pessoas ainda vão falar mal do negócio. Exatamente. Pô, é muito chato você receber uma notificação, uma mensagem, um e-mail
de uma empresa que você nem nunca viu na vida. Eu acho muito chato, acho que todo mundo acha, né? Então, se sua empresa está fazendo isso, é melhor parar, porque está impactando negativamente para o seu cliente, com certeza. Não, bacana, Bruno. O que você normalmente dá de dicas aí no seu Instagram ou alguma coisa que você queira deixar aqui na live para o pessoal também? Bom, aqui no meu Instagram eu abordo até pouco, né? Não mostro muito, assim, porque a correria da vida a gente acaba não usufruindo muito bem disso daqui, que é uma ferramenta que a gente deveria usufruir mais. Mas eu trago bastante sobre as questões de LGPD, o que eu tenho feito, como que as empresas em clientes minhas têm se comportado, principalmente frente aos treinamentos de colaboradores, que é algo que eu tenho focado bastante, então eu tenho demonstrado bastante isso aqui. Outro ponto também que eu tenho falado bastante sobre a questão do direito digital, sobre a questão de contas hackeadas, contas desativadas, né? Falha de suporte da plataforma do Facebook, Instagram, falhas de segurança, isso tudo a gente tem conseguido levar ao judiciário, conseguido reverter algumas situações de restabelecimento de acesso e também em alguns casos até dano moral por conta da falha de segurança e falha de suporte. Então são situações que eu tenho demonstrado aqui no Instagram, que as pessoas têm me conhecido por esse sentido também, muito pela questão do Instagram. E só visitar lá, só vir aqui para a página que daqui a pouco eu vou estar mostrando, né? Vou mostrar um outro Instagram, que é o Instagram do escritório, tentando estruturar tudo direitinho e tal, para vir cada vez mais conteúdos melhores, né? Bons conteúdos para as pessoas poderem consultar e se informar melhor sobre essas questões. Porque o seu desafio é grande, né? Como você disse. Os empresários ainda não preocupam muito, então você tem o dever de ser aquela pessoa que vai catequizar, ensinar as pessoas a respeito. Exatamente. Não, Isso. beleza, Bruna, show de bola. Eu acho que foi bem esclarecedor. Você quer deixar alguma outra mensagem para a galera aqui? Não, é só que podem me seguir, precisarem de qualquer orientação, dúvidas, só entrar em contato comigo no direct, pode me chamar lá, passa meu telefone para a gente conversar e tal. E para quem é empreendedor, se atente logo, coloque como prioridade para não ter surpresa depois, para não ter nenhum tipo de processo judicial ou até mesmo uma fiscalização, processo administrativo, para evitar dor de cabeça, para a gente conseguir trabalhar em paz, né? Porque o empreendedor quer trabalhar em paz. Então, é isso mesmo. Dá um jeito aí de adequar a LGPD logo. Acelera. Beleza, Bruna. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada Pela essa pelo convite. disponibilidade de estar aqui no. Para quem está em Juiz de Fora hoje, está um feriadão, né? Então, aí, para quem não está em Juiz de Fora, está na luta aí, essa live vai ficar gravada aqui no perfil, vai ficar gravada lá no perfil da Bruna também. E depois vai subir para o YouTube, o canal do YouTube, eu encaminho o link lá, mostro para todo mundo. Beleza. Valeu, Bruna. Obrigado mais uma vez. Quem Obrigada, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.